Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Cast, onde a gente pode ser a sua melhor versão. Você já perdeu negócios milionários por não ter uma rede social bem trabalhada? Com toda certeza. Hoje eu trouxe aqui um especialista que vai trazer você montar a sua rede social do zero para ter todo o resultado que você precisa do seu negócio. E para isso, eu trouxe uma pessoa que está há 25 anos no mercado e especialistas em redes sociais. Emanuel Ferreira. Tudo bem, Emanuel? Muito obrigado, Ezequiel, pelo teu convite, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Para você que está assistindo a gente aqui, você ter um canal digital é fundamental. Ter um canal digital de graça, que é o Instagram, é mais importante ainda, porque basta ter um celular, fotos, fazer um trabalho que você consiga se comunicar e passar autoridade, você consegue ter um novo cartão virtual, que é o Instagram. Emanuel, se eu estivesse iniciando hoje, não tenho nada. Você sabe que o brasileiro tem muita gente que procura CLT, mas tem gente que é empresário também. Muitas das vezes usa o cartão visita e isso a pessoa fica assim, poxa, fica presa naquele paradigma. Pô, tem que fazer um cartãozinho. Qual é a importância das redes sociais hoje em dia para a pessoa ter mais resultado na sua vida? Mais importante do que você dar o cartão para alguém é a pessoa guardar o cartão. Ou seja, mais importante do que você dar o seu número de WhatsApp é o cara salvar o número de WhatsApp. A pessoa ter aquele contato salvo na agenda. E o Instagram, ele faz um trabalho melhor do que o número de WhatsApp, melhor do que o cartão físico. Porque quando você dá o Instagram para uma pessoa e a pessoa te segue, ela passa a receber os seus conteúdos. Ou seja, o cara sem querer acaba na timeline ali sendo informado sobre o que você faz. Isso significa que você está criando ali um network, ou seja, está fazendo um trabalho de lista, como se fosse vou chamar, antigamente se chamava de mala direta, né? Você está mandando mala direta sem o cara perceber que está recebendo. Então é um trabalho de contato automático quando você dá o seu Instagram e o cara salva aquilo e passa a te seguir. Então quem não tem hoje está perdendo dinheiro. E já aconteceu pessoas na sua frente receber um cartão, você olhar, bater aquela dúvida e procurar nas redes sociais, aconteceu algo tipo com você? Em geral é assim, a pessoa ela pega um cartão físico, né? Ela vai ver se tem um símbolo ou um endereço de Instagram no cartão físico, vai olhar o Instagram, ver qual é o trabalho, qual é o tipo de serviço, se está bem estruturado, se tem estudo de caso, enfim, se existe um trabalho sério por trás daquele nome. Algumas pessoas vão entrar no site também para ver como é que está organizado os conteúdos, serviços. Então é fundamental que você tenha hoje uma apresentação digital, que a gente chama de presença digital. Pelo menos um perfil no Instagram e um site, algo que faça uma apresentação do seu negócio. E o que você mais indica? Ter um site é importante, estar bem posicionado nas mídias sociais é muito importante também? Existem duas maneiras para as pessoas serem encontradas, tá? A primeira maneira é a pesquisa dentro do Instagram por hashtag ou dentro do Facebook por hashtag, LinkedIn, enfim, toda rede social tem o hashtag. Para quem não sabe, é aquela jogo da velha, né? Isso. Então as pessoas botam lá jogo da velha ou hashtag um nome e encontram. Vou dar um exemplo. Hashtag psicólogos. Então o cara vai lá, hashtag psicólogo no Rio de Janeiro, tá vendo lá o que tem de post sobre isso. Então é uma maneira de pesquisa. A outra maneira de pesquisa é o cara ir no Google, digitar lá, psicólogo no Rio de Janeiro, e aparecer o seu site entre as primeiras posições, seja na posição paga, que são lá os 3 primeiros links que aparecem, ou a posição orgânica, que é o que está no mapa, abaixo do mapa, que é conquistado através de uma estratégia de SEO, né? Search Engine Optimization, que é a estratégia de posicionar sites gratuitamente. Então, o fundamental se você quer aparecer, quer ser encontrado, você precisa ter a hashtag, ou seja, o Instagram bem montado com as tags corretas e um site bem montado com as palavras-chave corretas, para que você possa aparecer para o teu público. Emanuel, uma coisa que é muito importante, hoje em dia o mercado está muito competitivo. Isso é uma grande realidade. Aonde eu me posiciono para estar à frente é o meu serviço que é o diferencial, é o posicionamento. Você poderia me ajudar assim, como se estivesse começando do zero? O que eu poderia fazer para estar bem posicionado, bem direcionado, porque há muita competição no mercado. Como, por exemplo, vamos supor que eu sou um dentista e existem diversos dentistas. Onde estaria assim, o meu diferencial na mídia social? Legal você falar isso porque eu já atendi muitos dentistas, atendi de vários tipos de tamanho de dentista, desde o cara que tem uma cadeira só, recentemente a gente fez um trabalho para uma dentista nesse tipo de perfil, há dentistas que têm rede, eu já atendi dentistas que têm 10 unidades, etc., franquias, etc. Então o que ocorre? Todo e qualquer profissional ele precisa buscar um nicho, ou seja, um posicionamento. Primeira coisa é analisar a concorrência.
Então você tem que analisar a sua matriz SWOT, que a gente chama. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, que no português chamam de FOFA, né? Matriz FOFA, que é de F de forças, F de fraqueza, O de oportunidade e A de ameaças. Quando você analisa isso, você volta lá. Eu sou posicionado nesse bairro, por exemplo. Qual é a minha concorrência local? Então você vê, não, vou concorrer com A, B, C. A, B, C fazem que tipo de tratamento? Eles fazem esse tipo de tratamento. Eu consigo ter um tratamento que ninguém faz? Eu posso ter uma técnica que ninguém faz? Vou dar um exemplo de técnicas que são muito raras na área de odontologia. Anestesia por gás, por exemplo. Tem pessoas que têm muito medo de anestesia com agulha. E aí você tem a técnica de anestesia por gás, é um diferencial. Vou dar um outro exemplo. É muito raro você encontrar dentistas que tenham consultórios personalizados para criança. Brinquedinho, né, capa do Batman, sei lá o que for. As crianças têm medo de ir ao dentista, então você tem que criar um ambiente lúdico para que elas se sintam à vontade. Isso é um diferencial. É muito raro você encontrar um dentista, por exemplo, que tenha acesso a cadeirantes ou um tratamento para pessoas com algum tipo de deficiência física. Eu lembro que eu fiz um trabalho de marketing digital que era para uma empresa que ia até o cliente. Ela tinha uma pastinha onde ela fazia o tratamento odontológico, ela montava uma cadeira odontológica na casa do cliente. Então, para pessoas que têm uma certa idade, que já não se locomovem mais, estão acamadas, pessoas doentes, enfim, pessoas que têm alguma dificuldade para ir até o consultório, eram atendidas por ela e ela ganhava muito bem nessa hora de consulta, porque era um serviço muito diferente. Então, você precisa buscar soluções ou apresentações ou estratégias para que você se destaque dos demais. Você pode se diferenciar, o mais comum é por preço, ou seja, eu sou um cara high ticket, eu tenho um atendimento luxuoso, eu tenho uma recepção, uma cadeira. Eu lembro de um dentista que eu atendi aqui na Barra que ele tinha até a área de descanso. A pessoa, antes de sentar na cadeira, ele entrava na cadeira de massagem, aquelas cadeiras de shopping que você vê de massagem. Até se você estiver assistindo aí, um abraço para o Dr. Márcio Ramos aí da Implante Rio, que agora é Rio. Então, a gente já atendeu nichos que o cara se diferenciava, por exemplo, um aquário. O diferencial da clínica, tu chegava na clínica, tinha um mega aquário, sabe? Tu relaxava. Isso é um dentista no Leblon que eu atendi, Dr. Ariel Appelbaum, que é bem conhecido ali na região. Então, cada pessoa, ela busca um destaque qualquer no seu atendimento para passar para o seu paciente. O cara fala, isso vale, isso não vale. Outros vão na questão de preço. Não, a minha clínica ela é mais barata e se posiciona, por exemplo, numa porta de favela, se posiciona numa região muito popular e é um sobrado, vende preço, vende agilidade, sem hora marcada, é por ordem de chegada, não importa. Eu já atendi clientes assim que ganhavam muita grana, o cara tinha várias unidades todas em favela e era milionário, atendendo clientes de baixo ticket, só no dinheiro, atendimento rápido, barato. Não importa como é que você se posiciona, se é caro ou barato, diferenciado ou não. Você precisa fazer uma matriz, se posicionar e encontrar oportunidades em qualquer negócio. E, Emanuel, vamos supor que a gente está bem posicionado, a gente já fez um detalhamento, está tudo bem estruturado. Agora, como eu posso pegar todo esse material e colocar nas redes sociais, Instagram, para poder a pessoa assim, poxa, eu existo, eu estou aqui, eu faço isso e aqui eu sou a solução para você. Bom, a partir daí que você buscou e já se posicionou, você vai criar uma comunicação de posicionamento. Então você tem que ter um slogan, uma frase, você tem que ter uma cor base, uma marca que seja diferente das demais. A partir daí você começa a se comunicar de forma diferente. Não importa se você é alto ticket ou baixo ticket, importa como você comunica isso e para quem você comunica da forma correta. Obviamente que o cara que quer falar com alto luxo, ele não vai se comunicar igual o cara que fala com o povão, né? O pessoal do povão faz propaganda como? Carro de som, panfletagem, tudo que a ordem dos dentistas proíbe, mas o cara está dentro de comunidade, ninguém entra lá. Entendi. E agora, o cara que está dentro de um local de luxo, ele tem N outros problemas, porque ele é fiscalizado, então a propaganda dele tem que ser extremamente dentro da regra, no caso do dentista, né, do conselho do CFO, né, que é o Conselho Federal de Odontologia. Então ele não pode mostrar certos problemas, ele tem que se comunicar de uma forma adequada, e além disso, a linguagem, ou seja, visual, ela tem que ser de alto padrão. Sendo assim, ele tem que buscar novas formas de se diferenciar, porque tem muita gente querendo falar com o mesmo público. Eu tenho um caso de um dentista que, por exemplo, ele pega o paciente de carro importado no aeroporto e faz com que esse paciente tenha uma experiência pelo Rio de Janeiro.
Ele vende um pacote turístico praticamente para o paciente. Tem outro dentista também posicionado no alto luxo, que ele se vende como um dentista que viaja entre Rio e São Paulo na ponte aérea. Ou seja, você quer, eu tenho consultório em São Paulo, eu tenho consultório no Rio, eu pego ponte aérea, eu tenho meu jatinho, eu te atendo. Aí o cara vende esse conceito de que ele é o dentista dos milionários. E depende, cada um tem a sua forma. Tem outro dentista que ele tem um programa na rádio, onde ele dá dicas, onde ele fala sobre tratamentos, onde ele vende os produtos de marca própria. É uma forma de diferenciar também para o público de alto luxo. Tem outro dentista que foca no alto luxo, que ele tem um consultório de um andar no Leblon, onde ele montou um instituto de estética, uma associação de estética dentária, onde ele mostra os estudos de caso, ele é o dentista das estrelas, né? Onde ele mostra os famosos, etc, etc, etc. Não importa. A questão é, ache um caminho, seja fiel a ele e desenvolva a sua linguagem, desenvolva a forma de comunicar para esse público. Entendi. Então acaba que cada um tem o seu diferencial para o mesmo caminho. Público, e o seu caminho. Isso é o caminho. E é a parte engraçada, né, que a gente vê a venda como algo assim, muitas vezes é algo robótico, algo chato, sendo que não, você traz a experiência para o cliente. E cada pessoa, dependendo da sua área, né, pô, achei muito bacana, imagina o cara ter, não, pode ficar tranquilo, eu tô daqui a ponte do Rio para São Paulo. Tipo assim, ele não se limitou uma localização e trouxe o seu diferencial, a sua experiência. Outra coisa, Emanuel, eu vi uma coisa no seu Instagram que eu achei assim, muito bacana. Como é que está funcionando essa parte da propaganda? Né? Que você pega um vídeo elaborado, uma história, algo que traz essa emoção de uma propaganda que você acabou de mostrar, que estava a menininha, né? A avó saiu e foi colocando assim os dedinhos. Me conta como é que foi essa ideia, de onde surgiu você passar propaganda através de uma história? Toda pessoa, quando nasce, ela tem a historinha sendo contada, né? Sua mãe te conta uma história, seu pai te conta uma história, sua avó te conta uma história. O ser humano se comunica por histórias. A técnica bonita para isso chama-se storytelling, né? Fazer contação de histórias, e a gente faz isso muito bem na propaganda. A propaganda brasileira, ela é premiadíssima, né? Os principais publicitários, né? Se a gente pegar o Washington Oliveto, Nizam Guanais, enfim, os caras que são referência mundial, sempre fizeram propagandas históricas, onde eles pegam uma pequena história da vida, do mundo comum, e transmitem isso através de um vídeo, através de 30 segundos. É o tempo padrão da propaganda brasileira. O que eu fiz isso no digital é a mesma lógica, obviamente eu emulei esse formato, só que eu tenho mais tempo, eu não tenho só 30 segundos. O digital, a propaganda no Instagram, no YouTube ou qualquer outro canal, ele permite que você conte histórias mais longas e, portanto, você tem mais recurso. Você tem como contar mais histórias. E, além disso, você tem como usar recursos mais baratos. Porque para fazer um comercial de televisão, você pode gastar R$1 milhão, R$2 milhões, é cenário, é caminhão de luz, é artista, é maquiador, enfim, roteirista, enfim, tem um monte de coisa que você pode gastar. Na internet, você consegue fazer um comercial com um celular. O cara pode ter um Steadicam, né, um estabilizador de imagem, uma lapela sem fio e começar a fazer pequenos vídeos contando histórias com recurso básico que ele tem no bolso, o celular, sabe? Então, popularizou muito. Então, você consegue fazer histórias bacanas para um cliente pequeno, seja um restaurante, um médico, um dentista, um cirurgião plástico, uma empresa de decoração, como você viu, ou qualquer outro segmento que seja base da pirâmide, como chama, né? Que é a base da nossa economia brasileira, são os pequenos empresários. E o problema central é que não existem agências de marketing focadas em fazer esse tipo de serviço. A maior parte dos meus concorrentes estão muito mais preocupados em vender anúncio, ou seja, fazer tráfego pago, que é o nome que se dá para isso, mas não se preocupam se esse tráfego gerado está indo para uma estratégia correta. Ou seja, o cara tem um vídeo legal para alavancar, o cara tem uma ideia legal para propagar, não importa a ideia, ele faz qualquer coisa, eu quero botar dinheiro no bolso, o cara quer receber o pagamento dele do FII mensal para fazer o serviço de anúncio, mas ele não está preocupado se a ideia do anúncio, se o vídeo que está sendo divulgado é bacana. A gente aqui se preocupa muito com a ideia, muito com a questão da estratégia, a questão eu chamo de marketing artesanal, é feito sob medida para cada cliente. Não é apenas só anunciar. Porque se você faz só anúncio, cara, você pode até quebrar a empresa. Porque imagina, vocês levam um monte de gente para sua casa e a sua casa está desarrumada. Você vai gerar uma experiência péssima para o seu consumidor. Então a primeira coisa que a gente pensa é arruma a casa,
pensa a embalagem, pensa a ideia, pensa o vídeo, pensa a arte, pensa o artístico antes de convidar clientes, antes de convidar tráfego. Isso é o conceito básico que a vovó ensinava, né? Filho, não convida ninguém para sua casa sem a casa estar arrumada, não é isso? Verdade. E hoje a gente não vê muito isso no digital. As pessoas estão... gera anúncio, gera tráfego, não importa. E gera um certo problema quando você gera tráfego e não tem os canais arrumados, né? As páginas estruturadas. E como é que a gente pode arrumar esses canais? Mais resultado me traz toda a mentoria, direcionamento, para a gente poder fazer uma coisa do zero, sair do papel, sair do campo das ideias? Exatamente. O passo a passo é: analisa a concorrente, monta o seu diferencial, cria a sua estratégia com esse diferencial. E a partir daí vai criar os canais de comunicação. O Instagram bem arrumado, o Facebook bem arrumado, se o seu público for mais velho, ou se o seu público for ainda mais jovem, um TikTok bem arrumado, ou se o seu público for um cliente ainda tradicional, vamos fazer rádio. Vamos fazer televisão, a gente pensa a mídia offline também, ou vamos fazer mídia exterior, outdoor. A gente pensa a estratégia do cliente de acordo com o público-alvo dele. E eu consigo resolver a dor do cliente, às vezes, com uma coisa inusitada, uma coisa que não foi pensada. Vou dar um caso de uma pizzaria. Recentemente, a gente recebeu uma pizzaria para montar um negócio praticamente do zero, e uma das ideias que a gente implementou é ter na caixa da pizza um desconto para o cara voltar à pizzaria. Isso ninguém faz. Eu tomo aqui um desconto na caixa para você abrir um QR Code qualquer e se cadastrar e ter desconto para a próxima pizza para usar em 7 dias. Então você incentiva o cara a voltar a consumir em 7 dias. Então você tem recorrência. Uma coisa boba que a gente fez também é o porteiro amigo. Você tem uma ação para você ir nas portarias e o porteiro permitir você panfletar. Como que você faz isso? Você dá para o cara uma pizza. Você é um porteiro amigo, você tem direito a uma pizza de graça lá na nossa unidade. Enfim, coisas bobas, sabe? Então, a Mais Resultado, ela pensa muito mais do que o digital. Então, esse é o nosso posicionamento de mercado. Muito mais que o digital. Essa é a lógica do negócio. Eu achei bacana porque, tipo assim, você faz um atendimento mais humanizado, por assim dizer, né? Não é apenas pegar, toma aí, ó, meu produto é esse aqui e acabou. Não, vamos entender, vamos entregar, vamos fazer a coisa que conecte pessoas. Eu senti muito isso na Mais Resultado. Então, para mim, acho que é o grande diferencial. Você não é apenas pegar, anunciar com uma coisa meio robótica, porque acaba que a pessoa vai pagando e vai ficando assim. É cansativo você não ver aquela coisa dar resultado. E outra coisa que eu quero perguntar para você, como é que eu faço hoje em dia nas redes sociais, você deve ser muito bom nisso, captar a atenção do cliente em poucos segundos, porque as coisas estão muito dinâmicas. Como é que eu faço para esse tipo de cliente que precisa captar o cliente em segundos? Você tem um conceito de marketing que é a AIDA, né? Você tem que primeiro gerar A de atenção, o I de interesse, o D de desejo e o A de ação, ou seja, tem que gerar uma ação. Então, muita gente erra no meio do caminho, chama atenção, até gera um interesse, mas não consegue gerar desejo para o cara ir até o ponto de venda, para ter ação, entende, de compra. E aí você tem um vídeo engraçadinho, uma dancinha, o cara apontando para cima, para o lado, para baixo, lá onde for, mas aquilo não gera compra, aquilo não gera negócio. Então, a parte mais difícil é você conectar esses 4 pontos. Chamar a atenção do cara. Eu sou engraçado, eu gritei, eu rasguei um papel, sei lá o que for, ou não falei nada. Tem gente que bota um cartaz e fica com vídeo silencioso, trocando faixa, sei lá o que for. Ou botei uma pessoa muito bonita no vídeo. Mas e daí? Você chamou a atenção, mas o cara foi até o ponto de venda. Porque chamar a atenção é fácil. A questão é chamar a atenção, gerar desejo, interesse para o cara ir no ponto de venda, gerar a ação final que é a compra. Então, toda publicidade ela tem que pensar em venda. Porque se ela não pensar em venda, ela é apenas uma peça artística. É só uma coisa engraçada, bonitinha, uma dancinha. Ela não é algo que vai gerar negócio. E eu fico muito preocupado, porque a gente vê, às vezes, uma marca se queimando porque está usando um conceito, ou seja, uma embalagem, uma linguagem errada. Acontece muito isso? Acontece. E a gente tem casos clássicos aí na comunicação de empresas que se posicionaram de uma forma errada e tiveram que mudar a sua comunicação em alguma maneira, né? Se a gente olhar, por exemplo, as marcas de cerveja, a maior parte das marcas, há algum tempo, usavam mulheres sensuais na propaganda. Ou seja, você tinha uma linguagem de bebida sexista.
Sim. Mulheres têm que estar seminuas nas propagandas. E você vê hoje que não existe mais isso. Ou seja, houve um redirecionamento na linguagem da comunicação e continua se vendendo o mesmo produto, cerveja. Que bacana. E se você pegar, por exemplo, propagandas antigas, elas jamais seriam veiculadas no dia de hoje. Propagandas como eu tenho, você não tem. Isso jamais seria veiculado. Jamais. Você botar duas crianças falando sobre consumo e tirando onda uma com a outra. Isso seria inviável hoje. Propagandas, por exemplo, como Meu Primeiro Sutiã, que é uma propaganda clássica, que foi premiada no mundo inteiro, jamais seria veiculado no tempo de hoje. Que era uma adolescente seminua, colocando o primeiro sutiã. Seria contra o quê? O Código de Defesa da Criança. Isso jamais seria veiculado, entende? Entendi. Então, coisas que eram feitas no passado que jamais seriam veiculadas hoje, porque a consciência do consumidor mudou, as leis mudaram acompanhando a consciência do consumidor. Ontem teve uma história muito engraçada. Tocou o telefone da agência, e a minha secretária falou: Manuel, quem atende? Tá todo mundo em reunião. Eu tenho comercial, meu comercial estava em reunião. Falei, deixa que eu atendo, calma aí, eu tô descendo a escada. Desci a escada, peguei o telefone, era um dono de uma borracharia. Aí ele queria ser atendido rápido. Eu falei, tô indo aí, não tem problema, me dá um endereço aí. Aí ele me deu o endereço, fui lá. Cheguei lá, era aquela borracharia, sabe, cheia de pneu na rua, carro antigo na porta. Eu tive a impressão que era de fato uma borracharia. Aí quando eu falei, borracharia? Não, amigo, isso aqui não é uma borracharia. Não me chame de borracharia. A minha empresa é uma reformadora de rodas. Eu sou o maior do Rio de Janeiro para desempenho e reforma de roda. Eu falei, cara, mas o seu ponto de venda não diz isso. A gente tem que mudar o seu ponto de venda. Aí vamos para a conversa. O que o senhor fatura? Ele falou, eu faturo X mil reais. Tá bom, com X mil reais você tem que separar pelo menos 5% do seu faturamento e vamos meter a mão na massa e mudar essa fachada. Vamos meter uma lona aqui, vamos iluminar, meter um LED. Tem que dizer reformadora de rodas, desempenho, o maior do Rio de Janeiro. Senão ninguém vai saber que você faz isso, vai achar que isso é uma borracharia. E vamos começar a investir no uniforme dos funcionários. Se você quiser investir um pouco mais, é conseguir um telefone de uma empresa que faz reforma de fato de fachada para botar ACM, sabe, aqueles acabamentos brilhosos, bonitos. Se você quiser investir um pouco mais, vou te dar o contato do cara do LED. Você pode botar um painel de LED bonito aqui. O cara ficou impressionado com os contatos que eu tinha, porque são todos meus amigos e clientes da agência, né? O cara do LED, o cara da gráfica, todo mundo é cliente nosso. Já ligou para os caras, já pegou orçamento. Eu falei, cara, você é diferente. Porque os caras que vieram aqui antes de você só me deram um preço para fazer o marketing digital, que é o que eu quero contratar. Você resolveu a minha fachada, resolveu o uniforme do meu funcionário, resolveu as opções de fachada que eu tenho, se vai ser lona, ou se vai ser ACM, ou se vai ser LED. E mais do que isso, cara, você me deu uma solução para o meu futuro, que eu não tenho posicionamento. Realmente, ninguém nunca me disse que eu não tenho posicionamento. Cara, não tinha posicionamento. Então, essa é uma história bacana aí de como é que a gente... Às vezes, uma visita muda o jogo do cliente. Acabou que você entregou muito mais daquilo que ele esperava. Exatamente. Não, é engraçado que isso, por um lado, é bom, né? Que você vê que nós estamos caminhando para uma parte boa, né? Estamos tendo consciência sobre isso. E até onde é consciência, até onde assim, é limitação de expressar algo. Por exemplo, está acontecendo hoje em dia que qualquer coisa que você fala, mimimi, não, você é taxado, é travado. Como é que a propaganda hoje em dia, ou daqui para frente, vai se ajustar com relação a isso? A parte mais difícil é você ser bacana sem magoar ninguém, né? Você tem que sempre pensar se você está usando a imagem adequada, o texto adequado, se você está se colocando de forma correta, né? E isso, obviamente, é um desafio. Não se aceita mais qualquer coisa na propaganda, né? Se você olhar, por exemplo, as televisões e olhar os comerciais, todos têm negros, pessoas que são homossexuais, você vai enxergar diferenças de corpos, ou seja, um corpo mais gordinho, um corpo mais magrinho, um corpo mais alto, mais baixo, cabelos diferentes, tons de pele diferentes. Cada vez mais as marcas elas se preocupam em usar a diversidade. Pode olhar, passa a olhar todos os comerciais que passam, você vai olhar um padrão de variedade de imagens. Quando a gente olha para o pequeno, obviamente que o pequeno ele não tem o mesmo recurso do que o grande anunciante, porque o grande anunciante ele paga ator, ele consegue produzir a imagem do jeito que ele quer. O pequeno não, ele tem que comprar a imagem.
né? Ou ele vai usar uma imagem free da internet. Sim. E vai ter aqueles bancos de imagem com cenas todas americanizadas, sabe? Aquelas famílias de cara americana. Então, você precisa ter sempre uma diferença de recursos, entendeu? Cara, esse cara pode, esse cara não pode, esse cara vai seguir por essa linguagem. Mas eu vejo hoje muita gente tendo sucesso, cara, gravando vídeos curtos com o próprio celular. E a gente atende clientes fora do Rio de Janeiro, porque a sede da empresa é no Rio. Mas eu tenho clientes em Brasília, eu tenho clientes no Sul, eu tenho clientes no Nordeste. A gente tem cliente até fora do Brasil hoje, tem cliente na Suíça, Bacana. tem cliente em Miami. O material vem pronto, o cara grava com o celular dele, sabe? Não tem mais dificuldade de produção de audiovisual hoje em dia. Os celulares são extremamente bons. Você tem iPhone 14, você tem Galaxy, Samsung, sei lá, 23, S23, câmeras super modernas que fazem uma boa produção. E você pega aquele material, dá uma editada, bota uma vinheta e coloca no padrão e divulga. Acaba que hoje não tem mais desculpa, né? Tem a pessoa que não tem um direcionamento do que fazer. Exatamente. Aí a agência que faz o papel mais importante da história, que é o roteiro. Cara, você vai gravar isso aqui nessa posição. Sim. Esse texto. Sim. E aí a gente consegue orientar o cara a fazer um vídeo bacana, sabe? Tem que fazer um vídeo, tem que pegar, botar no formato certo, a qualidade. Isso. Tudo isso para o cara ter aquelas redes bem trabalhadas, ter um meio de distribuição. Exatamente. A gente fez um trabalho agora recentemente, que era um cirurgião plástico. Esse cara viajou para a Europa e todo dia ele gravava um vídeo em cima de um assunto específico numa cidade ao qual ele estava. Então a gente orientou ele, né, qual era o tipo de vídeo que ele ia fazer, se ia ser no pôr do sol ou no sol nascente, se ele ia estar a favor da luz ou contra a luz, porque isso dá uma diferença no rosto da pessoa, a lapela que ele ia usar, aquela lapela sem fio, feita para celular. A gente deu toda uma orientação, fizemos uma reunião de briefing, criamos um cronograma de pautas, o que ia ser falado em cada dia. Ele mandava o material para a gente editava e fazíamos a postagem. E o negócio rodou de forma perfeita. E outra pergunta, essa aqui de extrema importância. O que você deixa de recado para as pessoas que aparecem na internet, as pessoas que existem, estão na internet, as pessoas que não estão na internet? Por que a importância do marketing para essas pessoas que não estão existindo? Cara, é tão fácil, tão barato, porque as pessoas não têm noção. Algumas pessoas têm dificuldade de falar, outras têm medo, outras simplesmente não têm tempo. E quando ela não tem tempo ou tem medo e tem dificuldade, ela terceiriza, ela tem que contratar uma agência, um profissional para ajudar. Tem gente que tem facilidade com câmera, tem facilidade para criar texto, é criativo, consegue tocar sua própria rede social de uma forma autônoma. Mas tem gente que não, e para isso que tem agências de marketing para ajudar. E, enfim, a Mais Resultado está aqui para ajudar da melhor maneira possível. Obrigado. Emanuel, uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho que histórias se conectam. Eu queria saber um pouco da sua história. Como é que você entrou nesse mercado? Eu já ouvi um pouco da história, eu gostei. Eu quero que você mostre para o público que é possível chegar onde você chegou com relação à sua história. Que você que conecta. Como é que você pode sair do zero e chegar onde você quer estar? Cara, minha história é muito simples. Eu nasci numa família muito pobre, complexo alemão, favela. Minha mãe veio de uma família de várias pessoas que ela teve que trazer do Nordeste, então, ou seja, os irmãos, enfim, pai, etc. E meu pai também é um cara de origem muito humilde. Meu pai, na época, catava ferro velho na rua com uma charrete, entendeu? Catando coisas para vender, enfim. Esse era o cenário ao qual eu nasci em 1980. Lembro da minha mãe carregando água na cabeça, não tinha água em casa, pra você ter uma noção. Lembro da minha avó, enfim, pedindo para economizar o pouco de água que tinha, porque senão não ia sobrar para lavar a louça ou tomar banho, algo do tipo. Então eu nasci nessa dificuldade. Estudei a vida inteira em escola pública. Quando eu entrei na adolescência, eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu busquei escola técnica. Na época, os meus amigos faziam escola técnica de contabilidade, administração. Eu busquei publicidade. Era uma coisa que eu gostava. Eu falei, já que dá para fazer publicidade, eu vou fazer esse caminho. Lembro que meus primeiros materiais eram materiais impressos, marca para um amigo, um panfletinho, um cartão de visita para outro. Eu fiz para minha mãe tinha um salão de beleza na época. A gente fez o cartãozinho dela, o panfletinho dela e tal. E eu vi que isso dava grana. Dava para pagar 100 pratas aqui, 200 pratas aqui, 300 pratas ali, 500 pratas ali. Fiz marca para uma imobiliária chamada Exclusiva Imobiliária, que ficava na Tijuca. Enfim, fui nessa linha de fazer pequenos serviços gráficos.
Até que eu entrei numa agência de publicidade para ser estagiário e dali não parei mais. Aí depois eu fui trabalhar no Jornal Globo. Do Jornal Globo eu fiquei 14 anos lá trabalhando como vendedor de publicidade. Trabalhava nos jornais de bairro. Vendia anúncio batendo porta a porta. Enfim, era uma vida de rua. Todo dia ir para a rua e ter que vender. E chegar de manhã às 8 para o chefe e falar: ei, chefe, vendi tanto. Aí a galera batia palma: ei, legal, vendeu. Aquela história de equipe de venda, né? E o Globo foi uma grande escola assim para mim. E pena que o papel, por conta da internet, foi perdendo a sua relevância. E aí eu percebi que eu tinha que mudar a minha vida, já que não havia mais oportunidade para eu continuar na empresa, já que a empresa estava entrando em declínio, eu tinha que buscar o local onde estava tendo crescimento. E aí abria mais resultado, atuando com os mesmos clientes que eu atuava nos jornais de bairro, o médico, o dentista, a padaria, o restaurante, a clínica de estética, o pet shop, enfim, aqueles caras do comércio local que precisavam de um apoio lá no Facebook na época, porque não existia Instagram, tá? Sim. E a gente começou ali fazendo material de Facebook, depois Instagram, YouTube, aí é o cara que pede para fazer um videozinho, você começa a filmar, depois o cara pede para fazer uma foto, você começa a fazer foto. Quando você vê, você tem um monte de gente trabalhando para você. Foi exatamente assim. Acaba que é uma agência raiz, né? Agência de rua, a gente começa de fato na rua. A gente começa a fazer marketing digital antes de saber que o que era de fato marketing digital. Porque marketing digital, quando eu comecei, era você disparar e-mail marketing, era você fazer postagem no Facebook. Site, poucos clientes queriam fazer, depois começa o boom de site, aí começa a ter o boom de Instagram, agora você já tem o boom do YouTube, o boom do TikTok, o boom das gravações como essas aqui de podcast, e a tendência agora, para quem está me assistindo, é a inteligência artificial. Né? A tendência agora, com o Bard, ou seja, a inteligência artificial do Google entrando no jogo, competindo com o ChatGPT, que já foi lançado essa semana para 180 países, para quem não sabe, o Google vai integrar todos os seus serviços com inteligência artificial. Para quem tem Alexa em casa, fala: Alexa, bote na rádio, Alexa, apague a luz, Alexa, ligue o ar-condicionado. Vai ser exatamente isso. Google, faça a minha campanha de anúncio. Google, baixe o custo pelo clique. Google, quero tal público. Google, faça meu anúncio no YouTube. Google, pegue tal referência. Google vai criar as coisas para você ao tom de voz. Isso muda completamente o jogo, porque as pesquisas que hoje são via texto, teclado, vão passar a ser via voz. Então, quem não entender esse jogo, que o áudio vai ser o grande rei e que o SEO vai ter que ser pensado para voz e que as agências de marketing digital hoje, a grande maioria tende a falir. Por que eu vou dizer que vai falir? Porque quem só faz anúncio, esse cara que eu falei lá no início, o cara está preocupado em fazer anúncio no Google, anúncio no Facebook, no Instagram, esse cara vai ser substituído pelo robô. Porque o robô vai fazer um anúncio. Não precisa mais dele. Até porque você acha que o Google vai entrar no jogo para perder? Claro que não. Claro que não. Você acha que a empresa de tecnologia não vai querer substituir o manual, né, o trabalho braçal que ela tem lá de call center, simplesmente para um robô que fala contigo? Hoje o Google tem vários profissionais que ligam para as pequenas empresas para fazer campanhas. Tem um 0800, quem quiser botar lá, tem lá Google Ads e você tem acesso a esse 0800. Imagina acabar com toda essa mão de obra e simplesmente ter um robozinho como a Alexa, né, que te atende. Olá, bom dia, sou eu, Manuel. O senhor gostaria de fazer a sua campanha de Google Ads? Sim, gostaria. Qual o valor que o senhor quer investir? R$100. É no crédito ou é no débito? É boleto? Boleto, estou emitindo boleto. O senhor pode pagar? Paguei. Compensou. Ok. Qual a palavra-chave? Qual o seu público? Qual região? Ok, seu anúncio está rodando. Cara, para que vai ter agência de marketing digital que só faz anúncio? Com isso, as agências que nasceram com raiz de serviço completo, como a minha, ou seja, o cara que faz a foto, faz o vídeo, tem um atendimento personalizado, abraça a causa do cliente, entende que tem uma mãe, um pai, um filho no negócio, que são empresas familiares em geral, entende esses conflitos internos, começa a entender que o cara não vai investir mais do que ele fatura, começa a pensar um material gráfico, outdoor, busdoca, panfleto, imã de geladeira, sei lá, um anúncio de digital, site, mas tem que pensar também, talvez, uma comunicação como essa aqui, uma entrevista em áudio. Sim. Quem pensa um pouco mais fora da caixa vai viver, porque o cara não vende solução exclusiva num único canal. Eu não sou uma empresa só de anúncio Google, só de anúncio Facebook, Sim. só de anúncio Instagram, sei lá o que for.
É uma empresa de estratégia. E estratégia, cara, o robô nunca vai substituir o ser humano. A criatividade, o fora da caixa. Então quem entender esse jogo sobrevive. Quem não entender esse jogo vai morrer. E vou te falar, tem franquia aí que botou mais de 200 franqueados para dentro de marketing digital e que nesse jogo da inteligência artificial vai quebrar. E aí é o efeito dominó. Cai uma franquia, cai outra e todo o negócio quebra, porque todo o negócio está montado em vender anúncio. Não está focado em criar soluções personalizadas. Criar ideias novas, né? Novas ideias. Como é que funciona agora esse game também? Porque eu descobri que até o próprio ChatGPT, ele tem como fazer imagens. Sim, e até site. Site também? Site também. Se você jogar no YouTube e pesquisar sites feitos com ChatGPT, já tem gente brincando de usar a inteligência artificial para montar site, montar imagem, montar vídeo, montar texto, criar praticamente todo o conteúdo visual ou audiovisual numa inteligência artificial. E agora, como é que vai ser o game agora das agências de mercado? Agora? A inteligência nunca substitui a criatividade. E relações humanas, né? A inteligência artificial, ela não vai substituir a relação humana e a criatividade humana. Sempre vai ter que ter alguém para pensar, olha, isso aqui é igual a todo mundo, você tem que ser diferente. Ó, você tem essa característica, você percebeu que você pode investir mais nessa característica do seu negócio, que isso é forte para você? Então, a consultoria, ou seja, o coach, vamos dizer assim, né? Que eu acho que o que a gente faz de melhor lá é quase que esse serviço de coach, acompanhar o cliente, acompanhar a jornada dele e dando soluções sob medida. Isso nunca vai acabar. O treinamento, o crescimento, que é muito o que você faz, né, do desenvolvimento do empreendedor, isso nunca vai acabar. Sempre vai ser humano. A parte humana, de abraçar, se conectar, querer entender, falar assim, cara, vamos caminhar junto, vamos caminhar daqui até aqui. Você consegue visualizar isso? O robô não vai ter como fazer isso pra ele. Nunca. Nunca. Não Nunca tem vai como. ser impossível. E onde é mais resultado vai ter o diferencial com relação a isso? É que a gente é muito humano no sentido de abraçar a causa das empresas. Primeiro que o nosso negócio é basicamente todo formado por casais, tá? Eu trabalho com a minha esposa, então geralmente um empreendedor chega com a esposa, chega com, né, alguém da família, ele percebe um ambiente familiar e aí ele vê, poxa, a pessoa que faz anúncio lá, o meu gestor de tráfego, a esposa também trabalha fazendo lá o Google Meu Negócio, a gestão das contas do Google Meu Negócio. Aí ele encontra dois primos, um primo de texto e um primo que faz a arte. Aí ele encontra um casal, eu tenho outro casal que são os dois caras que fazem sites lá. A Alessandra e Maurício trabalham lá na produção de sites. Então ele vai vendo muito essa relação familiar dentro da própria empresa. E ele enxerga, cara, o cara tem aqui um monte de gente e todos têm um vínculo, né? Então tem um clima familiar no negócio. E aí você abraça as empresas. As empresas entendem que não é algo robótico, é algo de fato pensado para cada empresa. Que na verdade cada CNPJ é um grupo de CPFs. Sim. É um grupo de famílias, é um grupo de pessoas, né? Uma empresa, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Independente se o dono tem um sócio da família, mas independente disso, há funcionários que têm filhos e esposas que dependem do faturamento daquele CNPJ. Ou seja, se a empresa falir, quanta gente perde emprego, concorda? Sim. Então, por isso que a gente pensa muito no negócio. O negócio tem fazer marketing para a empresa é uma responsabilidade muito grande, porque você assume que você tem que levar aquela empresa para frente. Porque tem famílias que dependem daquela empresa. Exatamente. Esse é o grande diferencial. Esse é um grande diferencial. E um grande desafio. É muito difícil. Cara, é muito difícil. Esses dias eu atendi uma empresa no sul do Brasil e na reunião de vendas, a gente estava fazendo a reunião online, né? Eu sempre tento ajudar, independente do cara fechar comigo ou não, né? Então ela tinha acesso à conta de Google Ads. Eu pedi para que ela colocasse lá a conta de Google Ads para eu dar uma olhada. Aí eu olhei as palavras-chave e quem estava prestando consultoria para ela tinha comprado palavras-chave como sofá, preço de sofá, e ela não vende sofá, ela é uma empresa de móveis. Ela não vende sofá, ela vende móvel planejado, isso aqui, mesa. Sim. Ela não vende cadeira nem sofá. Então, quando ela percebeu isso, cara, ela ficou assim, sabe, não acredito. E sabe quando você percebe que a pessoa se emociona, que os olhos ficam meio marejados? Eu falei, cara, eu acho que eu dei uma informação que ela não sabia. Porque ela estava vendo que estava apostando muito dinheiro no Google e com palavras-chave erradas. E o quanto que isso estava gerando de falta de receita na empresa, que isso podia quebrar a empresa dela, sabe? Sim. Cara, quando ela olhou aquilo, eu falei, gente,
olha a importância de uma pessoa ser profissional. Porque por trás ali tem um sonho. A pessoa botou dinheiro ali dentro, ela botou, às vezes, uma rescisão de uma vida, ela botou, às vezes, um fundo de garantia. Uma Sabe? conta que iria para casa dela, ela colocou Para fazer o negócio andar. É isso. para esse retorno que não vai ter. É isso aí. Essa parte humana que é muito importante, porque você poderia pegar, não tem, acabou. Não, pô, vamos entender. Deixa eu te ajudar até onde eu posso te ajudar aqui. Isso aí. Então eu prestei toda a consultoria, já pausei as palavras-chave, estavam erradas. Falei, olha, independente de você fechar comigo, eu já resolvi teu problema de Google. Se você quiser fechar comigo, ótimo. Se você quiser continuar sozinha, se você quiser continuar com outra empresa. Mas a pessoa recebeu ali, eu dei o meu melhor naquele tempinho que eu tinha com ela. Até porque eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade de dar o meu melhor, sabe? Sim. Então eu acho que a vida é feita de oportunidades. Então você tem que dar o seu melhor em toda oportunidade que você tiver. Porque a gente não sabe qual vai ser a próxima oportunidade, entende? Verdade. Emanuel, o Brasil tem jeito? Como é que vai ser esse Brasil daqui para frente com relação a marketing, chat GPT, comércio, emprego? Como é que você vê o Brasil daqui para frente? Cara, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Quem anda de carro pelo Brasil sabe, ou quem viaja de avião e vai a vários estados, sabe o quanto o Brasil é rico. A gente tem uma população extremamente otimista. Se você pega um cara pobre que vende bala no sinal, que está ali ralando, vendendo a balinha dele, o cara que está num terno e gravata indo para um fórum, todos saem, sabe, otimistas. O Brasil é um país de pessoas otimistas. Eu acho que as pessoas são com toda a dificuldade que a gente é muito feliz. Porque a gente vê países que não têm metade dos nossos problemas, como bala perdida, tiroteio, enfim, roubalheira, né, serpentinas, e as pessoas são infelizes. Você anda, você vê aquele clima meio, todo mundo meio cinza, né? Sim. Você anda por países... vou dar um exemplo aqui. Você anda na Inglaterra, por exemplo, as pessoas são muito sisudas. Você anda, por exemplo, na Espanha, você vê as pessoas também muito sisudas. Alguns países latinos, não, as pessoas são mais alegres, né, como a Itália, o próprio Portugal, enfim. Mas você olha certos países que não têm os problemas que a gente tem e a população em geral, ela não tem a mesma alegria que o povo brasileiro. O grande problema da nossa nação se chama educação. E educação, eu estou falando de oportunidade, né? É claro que a minha história ela poderia ser replicada para milhares de brasileiros. Poderiam ter outros milhares de Emanuéis que saíram da favela, montaram seu próprio negócio e que estão empregando um monte de gente. Mas eu sei o quanto é difícil isso, né? Porque eu ainda tenho familiares, né, que moram em comunidade. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa que está dentro da comunidade, para ela sonhar, ou seja, para ela imaginar que ela pode, é muito difícil, porque ela não tem referência. A referência que ela tem de quem saiu de lá e teve sucesso é escassa, são assim, pequenas moedas. A grande massa é de pessoas que estão acostumadas com aquela relação e que aceitam aquela relação para o resto da vida. Não, vai ser sempre assim, e vai ser sempre assim, e assim eu vou morrer. E nada contra quem não quer crescer na vida ou não quer mudar o seu patamar de padrão social. Mas para quem quer é muito difícil, porque o cara tem que lutar contra um ensino público ruim, em geral, um professor desmotivado, muitas vezes, mal remunerado, ele tem que sair de casa, muitas vezes, dentro de um tiroteio, ele tem que sair de casa com lama na perna porque está descendo água da favela, está chovendo pra cacete, ele não chega no estudo dele, ou se ele estuda de noite, ele não sabe se ele vai chegar na comunidade, vai ter a situação para ele poder voltar para casa. Enfim, a dificuldade de quem mora em gueto, vou chamar assim, independente de qualquer lugar do país, tem gueto, é muito difícil. A internet, ela dá um estalo como mudança, porque qualquer pessoa que tem acesso à internet tem condição de mudar a sua vida. Tem condição de fazer um curso digital, tem condição de fazer uma faculdade digital ou uma videoaula sobre empreendedorismo. Enfim, tem aquele influencer famoso, né, que ele fala, você tá duro, tá com dificuldade? Vai lá, compra uma caixa de água, você vai pagar cada garrafa d'água R$1, vai pro sinal e vende aquela mesma garrafa de água que você comprou por R$1 e vende por 5. Você lucrou 4 em cada garrafa. Daí você volta para lá, compra mais água e assim vai. Ele fala sobre essa brincadeira que foi a vida dele, né? Chester, né? Isso, exatamente. Então, existem várias
sacadas de empreendedorismo na internet. Ou seja, a internet ela reduziu a distância entre as oportunidades que antes, para uma pessoa ter acesso a esse conteúdo, ela teria que entrar numa sala de aula para ter o professor lá ensinando alguma coisa, seja de direito, seja de medicina, seja de qualquer área da vida. Hoje não. Se você quer aprender sobre qualquer uma dessas áreas da vida, você entra num canal de YouTube, acompanha um médico famoso, um advogado famoso, ou entra em aulas de empreendedorismo, ou vai fazer um curso de graça, que tem muitos cursos de graça hoje na internet disponíveis, enfim. Então, tem mais chance do cara mudar a vida dele, entende? Sim. Então, voltando ao problema inicial do Brasil, que é a educação, é que falta ainda, eu acho, na maior parte das pessoas, a questão de enxergar e dizer, dá, eu posso, eu consigo. É quase que um empurrão, sabe? Muitas pessoas ainda estão anestesiadas. Isso é do brasileiro em geral. A gente é anestesiado na questão política, a gente é anestesiado na questão da saúde, muita gente não se cuida, enfim. A gente vai meio que fica feliz, é a nossa característica, a gente é feliz com pouco, Sim. A gente toma a nossa cervejinha, assiste futebol e tá tudo certo. Mas tem assuntos muito mais importantes e críticos a serem discutidos na sociedade, principalmente a questão da droga, a questão da violência e a questão do pouco acesso ao básico, né, que é a saúde, a água tratada, enfim, a educação, entre outros aspectos. Acaba que a própria internet, não sei se posso usar essa palavra, democratizou as oportunidades, por assim dizer, né? Se a pessoa agora tem, por exemplo, você que direciona o cara a sair do zero para alguma coisa, não tem ideia, mas está só no papel, entende? Pegar e colocar e expor esse serviço. Então, se a pessoa hoje em dia, se quiser de verdade, de fato, querer crescer, olhar as referências de fora do bairro, procurar ter o diferencial, ela vai encontrar. E vai ter todo o direcionamento através de você a mais resultado para levar o caminho correto. É mais do que isso. Às vezes a pessoa não tem uma referência em casa, né? Eu, graças a Deus, tive referência em casa, né? Meu pai sempre foi um cara que ralou muito, desde moleque, carregava as compras das senhoras para poder ganhar um dinheirinho, vendeu pipa, vendeu bola de gude, foi vender, foi feirante na rua, vender coisas, frutas, legumes, trabalhou com distribuição de bebida. Outro dia eu peguei a carteira de trabalho dele, tinha tanta coisa. Eu falei, pai, tu trabalhou na construção da ponte Rio-Niterói? Eu falei, trabalhei, fui vigia lá. Falei, tu trabalhou na Brahma? Trabalhei. Tinha toda a carteira de trabalho dele, a história dele, de um molequinho, né? Adolescente, menor de idade, né? Trabalhando, já tinha carteira assinada até hoje. E a minha mãe também tem essa história de trabalhar em loja brasileira, nem existe mais, né? Loja americana, fez curso no Senac de estética, salão de beleza e tal, começou a trabalhar nesse ramo, nunca mais parou. Quando você tem uma referência em casa de que o trabalho resolve, é legal, mas tem gente que não tem. Tem gente que, por uma questão da vida, nasceu numa família desestruturada, não tem esse exemplo. A internet faz o cara ter um exemplo. Fala, pô, esse cara... Flávio Augusto, o cara pegava trem lá vinha de trem pro centro do Rio, o cara hoje é bilionário, pô, o cara tem um WhatsApp, legal, eu posso chegar lá também, eu posso um dia ser o cara que pega o trem e tá morando nos Estados Unidos, ser bilionário. Você se conecta com novas histórias. Sim. O que antes, no mundo tradicional offline, você não tinha esses exemplos, entende? Então dá para você se conectar com histórias transformadoras. E isso, para quem está na periferia, é bacana, porque você é jovem, é moleque, cara, está começando na vida. Você vê que, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Está na minha mão. Todo dia eu acordo de manhã e o Papai do Céu me dá uma nova chance, um novo jogo. Cada dia é um game. Isso a internet proporciona, o que antes não era possível. Quer deixar algum recado para a pessoa que está querendo sair do zero, começar a ter uma nova vida, ser visto na internet? Se queria mandar algum recado? Cara, o primeiro recado é o seguinte: invista em você, invista em educação, na sua formação. Se você não investir em você, ninguém vai investir. Leia, estude, se prepare, enfim, acredite. Segundo documente. Comece a gravar vídeos, comece a criar um blog, texto, documente, faça algo, deixe um histórico na internet. Amanhã você vai ler daquilo que você fez lá atrás, eu vejo meus primeiros vídeos e falo, caramba, que eu fiz isso, era muito ruim. Cara, eu gravei esse comercial, eu gravei esse vídeo, enfim. Tá lá, é a tua história. Mas você começou a produzir alguma coisa. E aí você vai aprendendo com aquilo que você produziu. Ninguém começa a se tornar um campeão da noite pro dia, né? Você tem que treinar, tem que todo dia tentar. E não desista.
Porque desistir é o primeiro fracasso. Muito, muito mesmo. Não pare, seja imparável. Exatamente. Manuel, muito obrigado por estar aqui. Eu quero também saber as suas redes sociais. Como é que eu faço para procurar você nas redes sociais? O que eu digito lá no Instagram, no YouTube? Cara, é fácil. @Emanuel Ferreira, você me encontra no Instagram. E o site da empresa é maisresultado.net.br. Também tem toda a minha história lá. Você pode ver os meus contatos, enfim, contato da empresa. E quem quiser, de alguma maneira, me falar, sei lá, quero ligar para esse cara, tem meu WhatsApp. Você pode me chamar então, posso aí. pegar. Pode mandar uma mensagem para mim, não tem problema nenhum. Meu WhatsApp é disponível, eu atendo gente todo dia. Porque eu sou um cara que faço hoje o meu formato de SDR, né? Meio que dou uma filtrada do que chega para mim antes de encaminhar para a área comercial. Eu faço o contrário, passa por mim, eu dou uma olhada, vejo o que é, depois eu vejo para quem eu encaminho o atendimento. Então eu escuto histórias de tudo. Tudo chega para mim, cara, no meu WhatsApp. Desde gente que tem uma fábrica de bolo, fábrica de unha, o cara que está querendo vender sela de cavalo lá em Manaus, a menina que quer ganhar dinheiro com OnlyFans, o garoto que está querendo montar um canal de streaming para gamer e não sabe como é que ele vai fazer para alavancar o canal dele, botar anúncio. Tem o cara que fabrica produtos para cabelo, tem o cara que fabrica remédio para emagrecimento. E, cara, eu tenho todas as histórias, até de funerária a segmento erótico, eu já atendi de tudo. Manuel, muito obrigado por ter vindo até aqui, ter mostrado que é possível. Obrigado por mostrar um pouco de você, a parte humana da Mais Resultado. E, cara, muito obrigado. E vou querer mais podcasts sobre isso, porque o game agora é outro, né? Muito obrigado, Ezequiel, pelo convite. Obrigado você que está nos assistindo aí. E fica disponível aí, maisresultado.net.br como contato. Estou aqui à disposição para ajudar. Para quem quiser, minha consultoria, estou à disposição. Valeu, galera. Até a próxima.